E vamos lá. Então, boa noite a todos. Bom, hoje a gente termina indicadores, né? Vamos ver indicadores de stop, que são inclusive indicadores que têm tudo a ver com o último módulo, que é de finanças comportamentais, né? Finanças comportamentais, putz, viajei. O de manejo de risco, né? Que completa o nosso tripé aí com finanças comportamentais e análise técnica, as três disciplinas fundamentais para a gente. Fundamentais, mais do que fundamentais, obrigatórias, né? São fundamentais, mas não só são fundamentais no sentido de importância, elas são simplesmente obrigatórias. Qualquer uma das três, se tiver capenga, não funciona. Eu ouso até dizer que pode até a análise técnica estar capenga, mas manejo de risco e finanças comportamentais não podem estar. Senão não adianta de jeito, nada funciona, tá? Então, os indicadores de stop, eles têm tudo a ver com esse último módulo de manejo de risco, porque é uma das coisas que, de repente, pouca gente se preocupa. Todo mundo sabe, né? Quem está operando sabe que tem que botar stop, etc. Mas pouca gente se preocupa com a estratégia por trás do stop, né? Com relação ao stop loss e o stop gain. E se erra muito nisso. E esse tipo de erro leva a se perder muito dinheiro. Aí se perde muito dinheiro, começa a abalar o emocional, a confiança, e começa a mudar de trade system. Enfim, aí vem o risco de você querer dobrar a posição para ver se recupera o loss, fazer martingale, que é ficar fazendo preço médio, dobrando posição. Enfim, começa as lambanças, é efeito em cascata, efeito dominó, né? Então, como eu mencionei, esse módulo nasceu justamente do convívio aí diário com os traders pelas redes sociais, e o dia chave para eu montar esse módulo foi quando comentei, conforme eu comentei ontem, foi quando um trader comentou comigo que acertava 85% das entradas, tá? Engraçado que ele começou a conversa comigo pelo chat, até de uma maneira que a princípio pareceu arrogante, né? Ele falou: André, eu sou bom pra caralho. Ponto. Eu acerto 85% das minhas entradas. Ponto. Eu falei: caraca, legal, né? Mas aí ele continua, mas eu nunca consegui sair uma semana no positivo. Aí eu falei: nossa, como é que pode? Mais difícil acertar, né, as entradas, ser um bom analista, né, ter uma boa técnica e fazer as entradas, né, não hesitar em entrar. Mas aí conversando a questão do stop, né, ou teria de perspectiva, né, ele ganhava pouquinho, stops curtos, né. Muita gente opera pesado e faz a seguinte conta: ah, eu quero perder tantos reais, então vou botar stop de 50 pontos, por exemplo, no índice. E é o contrário. Você tem que olhar a operação e falar: aonde é meu stop? É aqui. Ah, então eu posso operar tantos reais ou tantos contratos. É o contrário. Você não faz a entrada para depois ver o stop. Você olha a entrada, vê o stop, você olha onde é a entrada, onde é a saída com loss, e aí você calcula quantos contratos vai colocar, né? Então, essa parte do stop é fundamental, saber onde coloca e principalmente fazer a gestão da operação, né? Que horas eu saio? É importante a gente saber aonde a gente vai sair. A gente na sala e aqui no treinamento mesmo, a gente já falou isso várias vezes, eu uso muito Fibonacci para botar alvo, né? Principalmente por conta dos pivôzinhos, das bandeirinhas que fazem aí no intraday. Mas muita gente não faz isso, sabe identificar o ponto de compra e às vezes projeta, procura a próxima resistência e tenta ficar até lá. Mas conforme vai oscilando, o emocional já não está legal e aí sai antes da hora, né? Endossando aí a teoria da perspectiva. Então, por isso que eu criei esse módulo de indicadores de stop, porque eu comecei a pensar, né, quando eu falava com essas pessoas, que era difícil, de repente, ensinar uma disciplina, ensinar finanças comportamentais, enfim. Eu falei: olha, vou pelo caminho mais fácil. Se você acerta as entradas, porra, deixa para o indicador te dar a saída, né? E vamos usar um indicador de stop, né? Agora, a única coisa que você vai ter que ter é a disciplina de esperar realmente o indicador de stop dar saída, não sair antes da hora, antes dele, tá? E aqui no caso, então, eu escolhi os três indicadores de stop mais conhecidos que existem. Mas existem muitos outros, como por exemplo
outros indicadores que não são de stop, mas podem servir de pontos para você analisar uma possibilidade de saída, né? Como por exemplo a própria média de 9. A gente viu ontem o setup do Larry Williams, né? A média virou, eu entro na máxima ou na mínima do candle que virou a média. Por que eu não posso usar isso para sair? Também, por que não? Né? A questão do IFR, eu estou comprado, o IFR está acima de 50, por que a hora que o IFR passar de 50 eu não posso sair? Por que, por exemplo, o MACD, na hora que ele der exaustão, seja de baixa ou de alta, eu não posso usar para sair? Então, os indicadores podem ser utilizados para isso também. Né? Ou uma coisa que a gente faz muitas vezes, né? O movimento começou forte, eu vou subindo barra barra. Eu vou subindo barra barra esse indicador para ir fazendo a gestão da minha operação, né? Barra barra, se o mercado está com força, eu entendo que cada mínima, o mercado está subindo forte, cada mínima vai ser mais alta que a anterior. A hora que perder uma dessas mínimas, eu zero posição. É uma técnica de fazer barra barra. Né? Ou, por exemplo, entrei numa operação, né? E eu boto um Fibonacci do início, do primeiro, do fundo que eu tô, né, até a máxima do candle que eu estou. Se por acaso dali começar a corrigir, eu só vou estopar se perder, sei lá, 50% do movimento. Tem várias maneiras de fazer a gestão da nossa saída, né? Com loss ou com proteção de lucro. Ou seja, tá indo, tá indo, tá indo, eu quero que vá. Mas em algum momento vai corrigir. Como é que eu tenho certeza que é uma correção que pode comer meu lucro, pode me levar de novo para a região de loss? Usar um indicador de stop ou um indicador qualquer, como esse que eu comentei agora, alternativos. Mas o indicador de stop ele foi feito especificamente para isso. Tá ok? Ele é super interessante. Então vamos lá. O SAR parabólico. O SAR parabólico, criado pelo Alice Wilder, o mesmo lá do IFR, ele tem uma característica bem interessante. O próprio nome dele diz o seguinte: Start, Stop and Reverse. Né? Eu gosto do stop, né? Eu não gosto do reverse, né? Porque o stop and reverse dá a sensação que é para virar mão. Eu não gosto de virar mão. Não é porque uma operação minha deu stop, né? Pode ser que entrou em contra-tendência e deu stop simplesmente para eu preservar meu capital, mas não significa que eu vou operar na direção contrária, né? Ele tem esse nome no sentido de que, e com isso pode induzir muita gente a achar que é um setup de permanência para permanecer em tempo integral no mercado. Tipo assim, o SAR parabólico está embaixo, eu fico comprado. Virou para cima, eu fico vendido. Ou seja, você vai virando a mão. É muito raro eu virar a mão. Tá? Então eu gosto dele pelo stop, não pelo reverse, não pela virada de mão. Tá ok? Bom, vamos lá. A maior parte dos investidores, né, só pensam nas entradas e esquece então a hora de sair, conforme eu mencionei. Então, para isso, tem esses indicadores de stop. Isso aqui já é repetitivo do que eu já acabei de falar, tá? Bom, tá aqui a carinha dele. O SAR parabólico são esses pontos azuis, né? Ou seja, quando eu entro numa operação de compra, você vê que os pontos azuis, uma operação de venda, os pontos azuis estão bem longe da minha entrada, né? Mas conforme o movimento vai avançando a meu favor, ele vai acompanhando os candles e vai se aproximando deles, né? Ele vai diminuindo um pouco até a distância. E no momento que o meu primeiro candle fechar acima ou abaixo de um ponto azul, ele troca de posição. Então, se eu estou comprado, os pontos azuis vão embaixo, rastreando esse fundo. Tá? A hora que eu perder uma mínima e atravessar, fechar abaixo desses pontos, pronto, o stop and reverse é acionado, aí ele passa a plotar os pontos em cima. Tá ok? É simples assim. Não tem, não tem muito mistério a utilização deles. O que é necessário é disciplina. Agora, se vocês forem olhar aqui, né, antes que vocês pensem que eu achei então meu santo graal, vamos lá, vamos fazer algumas coisas, vamos fazer alguns exercícios aqui. Vamos supor que aqui, ó, você vendeu,
Por quê? Porque o SAR parabólico passou lá para cima, está vendido. Ó, e aqui então você comprou. Saiu meio que no 0 a 0, né? Depois de uma queda tão bonita dessa. Vamos supor que aqui, ao invés de ter comprado, você virou a mão. Você comprou aqui, ó, saiu aqui. Você sai no fechamento dele só, tá? Saiu aqui, saiu com loss. Vamos supor que aqui você não só saiu, como você vendeu. Ó, saiu aqui com loss. E vamos supor que aqui você não só zerou a posição vendida, como se comprou mais. Ó, saiu aqui. Olha só quantos stops você tomou. E aqui você vendeu de novo, né? Porém, esse aqui deu gain. Você saiu mais ou menos, né? Você saiu aqui em cima, né? Você ganhou só esse trecho aqui. Se for ver os trechos que você perdeu, ó, não valeu a pena nem um pouco, né? Os trechos que você perdeu, ó, não valeu a pena isso aqui que você ganhou. Mas aqui, por exemplo, ó, você comprou aqui e zerou aqui. Puta, não ganhou nada também, né? Mas aqui você ficou vendido e foi sair só aqui. Aí deu outro gain legal. Deu outro movimento legal. Daqui para cá não deu movimento nenhum. Então, como eu mostrei agora, não é bom, não é um setup legal, um indicador para fazer entrada, é para fazer só saída. Só saída. Só saída. A mesma acumulação, você pode sair precipitadamente da operação, tá? Eu não gosto muito dele. Temos que esperar, sim, para fechar. Então acaba sendo stop manual, né? Haja disciplina. Isso é um outro ponto que é negativo de indicadores de stop, porque você tem que esperar fechar. Se vocês forem usar um desses indicadores amanhã para testar, vocês vão ver que às vezes o candle passa nele, ele troca de posição, aí daqui a pouco o candle volta de novo para a direção anterior, ele volta para a posição de antes. Então se estava piscando embaixo o SAR parabólico, ele vai para cima, depois volta para baixo de novo, enquanto o candle não fecha, tá? Então tem que esperar, tem que esperar. Então para quem está começando é muito perigoso, né? Você ficar esperando, porque se o negócio avança forte, você vê que o teu prejuízo aumentou muito, porque você teve a disciplina de esperar fechar, periga na hora que fechou, você está tão assustado, né? Está tomando um nabo tão grande que você pode ficar, como é que se diz, imóvel, né? Sem reação, não conseguir apertar o botão, tá? Esse é o SAR parabólico. Então aqui um exemplo que a gente não deve utilizar ele para entrada. Bom, e o high-low? O high-low é o que eu mais gosto, é o que eu indico, é o que eu coloquei inclusive no Tabajara, né? Porque o high-low, para mim, tem um conceito muito interessante, né? Apesar dele ter esse nome e uma carinha bem legal, bem transada, ele é uma média móvel. Na verdade, duas médias móveis, né? Ele é a média móvel de máxima e a média móvel de mínima deslocada de um período. Muita coisa, acho que as poucas pessoas que usam high-low, acho que 99% delas nem sabe como é que funciona o high-low, né? Acha que é um indicador maneiro de máximas e mínimas, sem saber qual é a origem deles. Eles simplesmente são duas médias móveis de máximas e mínimas. Naquela linha do que eu mencionei ontem, né, de que uma tendência de alta, eu imagino que a média de máximas, a média de mínimas, perdão, uma tendência de alta, a média de mínimas vai subindo, né? E a hora que eu começo a perder mínimas dos candles, eu tenho uma média de mínima, não é só perder uma mínima, né? Se eu começo a perder várias mínimas de candles, daqui a pouco eu perco a média daquelas mínimas, né? E aí dispara o stop da minha operação de compra, né? Porque está subindo, as mínimas são ascendentes. Pelo menos a média, não precisa ser todas as mínimas ascendentes, mas a média das mínimas é ascendente. E vice-versa, se está caindo, as minhas máximas são descendentes. Não precisam todas elas serem descendentes. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, eu tive uma máxima aqui, uma máxima aqui, uma máxima aqui, a outra máxima foi mais alta. Né? Se eu estou fazendo barra-barra, eu saio dessa operação.
né? Aqui agora máxima descendente, máxima descendente, máxima descendente, máxima descendente, máxima descendente, sair da operação, se eu estou fazendo barra barra. Agora, se eu estou no high-low, ó, se eu estou no high-low, eu fiquei até aqui embaixo. Porque a média de máximas não foi violada. Quer dizer, aqui, em algum momento, ó, nesse ponto aqui, ó, ficou azul. Veio aqui um tracinho azul aqui embaixo de high-low. Mas como ele fechou na média ou ligeiramente abaixo, pum, pimba, voltou para cá o high-low. Ele tem que fechar acima para a escadinha mudar de lugar. Aí, se fechou acima, a escadinha mudou de lugar, acabou. Mesmo que depois volte a cair, ele está com a escadinha virada para baixo. A escadinha acompanhando as mínimas, não mais as máximas. Até ser violado, tá? Que é o caso que a gente viu aqui nesse trecho aqui, ó. Tá? Bom, agora eu vou desenhar para vocês. Eu gosto bastante desse indicador, então eu vou desenhar eles aqui no Profit. Vou fazer para vocês verem, como é que ele é calculado. Por que eu falei que é a média de mínima e média de máxima? Pergunta: para esses indicadores eu vou ajustando o stop de acordo com o valor do indicador? Sim, se quiser botar no automático, né? Só que esses indicadores, como vários casos que tem aqui, né? Eles têm que ser acionados depois que se fecha o candle. Tá vendo aqui? Aqui o candle rompeu, ou seja, o high-low passou aqui para debaixo e depois ele voltou para o candle caiu de novo, né? O preço caiu de novo e o indicador voltou para o lugar que estava antes. Então deu um sinal falso, né? Como aqui, ó, aqui deu 3 sinais de venda, de estopar a compra, né? Teria sido até bom se tivesse fechado aqui embaixo, porque quando passou mesmo de vez, já passou rompendo tudo, né? Caiu igual jaca podre, né? Mas o certo é esperar então fechar o candle com o indicador, com o high-low mudando de posição. Beleza? Vamos entender por que esse indicador é legal e por que é. Porque eu acho que, para o meu conceito matemático, né, de médias móveis, que eu adoro, que eu expliquei bastante ontem para vocês o conceito matemático, faz muito sentido para mim. Por isso que eu gosto tanto dele. Por isso que eu acho ele interessante. Tá? Eu gosto muito desse lado matemático do indicador, etc. Então, ó, vamos fazer aqui um novo gráfico. Vou expandir aqui. Tá? Vou criar uma aba nova. High-low, só para vocês verem. Tá? Tirar os estudos aqui. E vamos botar dólar 5 minutos. Tá? Então vamos lá. O high-low que eu gosto de usar é o high-low de 8. Por quê? Porque eu gosto daquela média de 8, né? Aquela média aritmética de 8. O high-low é média aritmética. Então eu boto o high-low de 8, né? As médias de máximas de 8 períodos e a média de mínima de 8 períodos. Mas o padrão, os high-lows, normalmente o padrão que a galera usa são padrões mais curtos, para realmente pegar o momento na operação, rompimento, alguma coisa assim, vai embora e aí acompanha curtinho. Então, por exemplo, se eu tiver três mínimas numa tendência de alta que derrube a minha média de mínimas, que deveria estar cedente, eu já saio. Então é o high-low de 3. Então, de repente, high-low de 3, high-low de 5, high-low de 6, não tem o mais certo ou mais errado, de acordo com o gosto do freguês. Por quê? Porque high-low muito curto, você vai sair muitas vezes antes da operação e vai perder o resto da tendência. High-low mais longos, você vai devolver mais do seu lucro até ele ser acionado. Então é questão de gosto, é questão de estilo, é questão de emocional. Não tem o certo ou errado. Molhando o gogó aqui, galera. Tá? Então, day trade, 6 é um que eu já usei muito. 6 e 8. 3 eu nunca usei, tá? Nunca usei. Tá? Quer ver? Vamos inserir aqui a média de máximas e mínimas depois do high-low. Ó, vou inserir aqui para vocês verem que o high-low é média de máximas e de mínimas. Então, vamos lá, média móvel, ó. Vou inserir aqui uma média móvel de 3, tá? Ok. E agora eu vou inserir uma de 10 só para não cair em cima. Depois eu mudo para 3. Beleza, então vamos lá. Então aqui, ó.
Perdão. Então vamos lá. Aqui vai ser a minha média móvel das mínimas. Então vou botar aqui 3 períodos e vou mexer aqui, ó, aparência mínimas, ok? Mínimas. E agora aqui eu vou pegar de 3 que estava com fechamento, vou botar como máximas. Aparência. Opa, valores, valores máxima, tá? E é 3 também. Só que agora eu vou botar em azul. Azul não, vou botar em verde. Tá? Tá aqui. Tá aqui em verde. Mas como eu quero usar ele de stop, então eu quero o seguinte, se a minha máxima ou a minha mínima, a máxima a minha daquele candle romper a minha média de mínimas e máximas dos 3 períodos anteriores, aí eu stopo. Então, eu tenho que fazer essa minha média de máxima e de mínima se deslocar um período para frente. Eu quero a média máxima de mínima dos 3 períodos atrás, agora, no candle que eu estou trabalhando. Assim que ele vai me ajudar a estopar, tá ok? Então eu desloco as duas linhas aqui de 3 períodos, perdão, de um período, ó. Avançar, ó, quer ver, ó? Ó como é que ela avança para frente. Viu? Avançou para frente. E aqui eu vou avançar também a média de mínima agora. Vai avançar para frente. Ok, ó, aplicar, ó. Avançou para frente. Pronto. Então se eu romper as minhas médias de máxima quando estiver caindo, é porque é hora de estopar, porque a queda está acabando, ou acabou. E vice-versa. Se eu romper a minha média de mínimas quando estiver subindo, é para eu estopar, porque não é normal a minha média de mínimas ser perdida numa tendência de alta. Beleza? Então aqui é o high low. Acabei de fazer o high low para vocês. Só que existe o high low já pronto do Profit. Vamos botar ele aqui. Cadê high low? High low activator, ó. Vou botar o high low aqui. Já vai entrar com 3 períodos, ó. Vamos dar uma olhada? Vou mandar, ó. Pou! Pronto. Olha aqui o high low. Olha o high low aqui. Deixa eu botar ele agora aqui em espessura maior. Olha aqui o high low. Exatamente aonde está a média de mínima e a média de máxima. Opa, eu troquei as cores das médias, né? O high low a minha média de mínima eu botei em vermelho, era para estar em verde, né? Que é justamente para sinalizar a tendência de alta. Mas está aqui, tá vendo? Tá vendo aqui o high low junto com, deixa eu acertar a corzinha dela aqui. Deixa eu botar aqui em vermelho. Pronto. E aqui a média de mínimas botar em verde, né? Que é para sinalizar a minha tendência de alta. Pronto, tá aqui. Olha só o high low que bonito. Exatamente em cima da média. Só que aí ele não precisa deixar a média está subindo, ele desenhar a média de máxima que vai poluir meu gráfico. Então ele só desenha a média de mínimas. E desenha no formato de escadinha porque para ser um suportezinho, né? É um degrauzinho, um suporte. Ali é o preço. Ali é o preço naquele ponto. Naquele preço, é o stop. E vice-versa, quando tiver vendido, ele faz o degrauzinho descendo. Beleza? Gostaram do Hello? Para mim é meu preferido para stop. É meu preferido, eu adoro ele. Apesar de eu não usar, porque eu uso outras técnicas para sair. Stops barra barra, stop no Fibo, stop no fundo, né? Espera a média de 8 ser perdida, coisas assim. Mas para quem está começando, eu acho um indicador poderosíssimo, super importante para tirar essa pressão. Por quê? Porque enquanto você está fazendo a sua análise, não é? Como eu falei, a análise técnica não é difícil, principalmente se você seguir a análise técnica clássica, né? Puta, isso que isso é a minha próxima pergunta, Marcelo. Se vocês gostam desse modelo assim, de eu ensinar as fórmulas, ensinar como é que funciona, né? Qual é o que está por trás da construção, se isso ajuda vocês a entender e confiar mais, né? Às vezes eu fico pensando, tem aqueles dilemas existenciais. Será que eu não estou perdendo muito tempo durante o treinamento falando sobre essas coisas, né? De repente a galera só quer saber a receita pronta, né?
Mas eu acho que é fundamental, como trader, a gente conhecer, porque acho que ninguém pode ser trader porque quer ganhar dinheiro. Acho que como nenhum cara vai fazer cirurgia plástica porque quer ganhar dinheiro, ou vai ser médico porque quer ganhar dinheiro, ou vai ser engenheiro porque quer ganhar dinheiro. Acho que as pessoas têm que escolher a profissão porque gostam. Eu amo isso. Então eu estudo tudo, cara, na minha mão de análise técnica, adoro. E eu acho, e aí e eu como eu percebi minha mudança comportamental e também operacional no momento que eu vou conhecendo as coisas a fundo, né? Que não é apenas uma decoreba de como é que uma coisa deve ser usada, é simplesmente entender, compreender para tirar o melhor uso, né? E eu recomendo que vocês façam isso também, porque é isso que vai fazer a diferença de vocês para outros traders. A dedicação, o comprometimento com a teoria, com o conceito, né, para botar em prática. E isso acho que ajuda no lado emocional, entendeu? Eu acho que isso ajuda muito no emocional, porque isso traz confiança. Você sabe o que está fazendo sempre, tá? Então, esse aqui eu acho que é muito útil, muito legal por conta desse lado da regressão à média, né? O conceito de, porra, uma tendência de alta, eu quero, né, que as mínimas devem ser ascendentes. Se as mínimas são ascendentes, porra, por isso que a gente usa muito stop barra barra, mas às vezes tem uma mínima ou outra que numa tendência de alta ela fura a tendência anterior, o candle anterior. E aí? Aí você estopa? Então tira uma média dessas mínimas. 3 períodos é um tempo legal para se operar, tá? E é o que está no Tabajara. Então aqui, ó, eu vou apagar aqui as médias, que agora vocês já viram que elas estão exatamente onde está o high low. Vou deixar só o high low que daqui a pouco eu vou usar isso aqui de novo, tá? Então tá aqui o high low de 3 períodos. Ó, olha aqui essa consolidação, como é que não dá para entrar. O high low, meus alunos às vezes ficam tão apaixonados pelo high low que eles insistem em procurar o santo grau pelo high low. Não existe santo grau. Eu lembro até hoje de um telefonema de um cara que era muito instável, muito sem consistência, né? Mas era muito esforçado, né? Então ele ficava o dia inteiro operando na minha sala, ia para casa e ele ficava a noite inteira, em vez de estudar os erros, os acertos, ficava a noite inteira testando trade systems, bolando trade systems e testando. Como ele operava gráfico de minuto, ele às vezes ele me ligava. Uma vez eu lembro, eu estava na cama já deitado, vendo o Jornal da Globo, tarde, toco o telefone. Minha esposa sabia tanto que o hábito dele de ficar me ligando, que ela virou e falou assim: Putz, é o Francisco. Eu olhei assim o Bina, falei: É ele mesmo. Ah, não atende não. Eu falei: Ah, vou atender, pô, deixa pra lá. Pô, fiquei meia hora conversando com ele. Ele tava eufórico. Ah, eu descobri que o high low para 1 minuto que funciona é os 11 minutos. 11 minutos não, é o período de 11. Testei os últimos 6 meses no índice. Eu falei: Meu Deus, que louco. Gráfico de 1 minuto, 6 meses, cara. Imagina, 1 minuto ficar testando. Pergunta se no dia seguinte deu certo. Não só não deu certo nas primeiras operações, que era 10h30 da manhã, 11 da manhã já tinha largado o santo grau que ele tinha descoberto, que me ligou à meia-noite para me contar eufórico, né? Mas, gente, isso aqui, porra, eu já fiz isso. Quantas noites eu fiquei testando o Trade System, mexendo em configuração, mudando variáveis de média móvel, ver aquela que dava mais suporte, mais resistências, né, em 5 minutos, em 15, ia mudando, ela ia andando, ia vendo. Puta, nada disso. Qualquer coisa que você botar aqui vai funcionar. O Tabajara, como eu falo sempre, não é um setup técnico, é um setup ansiolítico, é um setup Rivotril, e as entradas são puramente análise técnica clássica, né? E como eu gosto de média móvel, tem conceito de regressão, numa tendência de alta ou de baixa, e acaba obviamente servindo também como suporte técnico à média, mas uma utilização técnica a título de setup, mas puta, como eu gosto de dizer, qualquer outra média também funcionaria. Não precisa ser só de 20, pode ser de 20, de 21, de 17, a que vocês quiserem, tá? O Tabajara, Thiago, o vídeo que eu criei a, que eu criei ano passado, retrasado, já nem lembro mais, quando eu fiz o Tabajara à noite, depois eu operei, se eu não me engano, eu botei a média de 8 no Taba, tá? Ou de 6, eu não lembro, acho que foi de 8. E eu botei no high-low. Eu botei inclusive a média de apoio aos 20, eu botei a de 10. Depois eu falei, nossa, mas eu não uso média de 10, deixa eu botar de 8, que a de 8, né, é uma média clássica também. Tem a questão aí do 8 servir nos 2 minutos como nos 5 minutos como
uma média de 20 dos dois, né? Então eu acabei depois mudando, mas eram 10 períodos, a média. A terceira média, mais curta. O high-low não lembro, eu acho que era de 8, Thiago. Talvez possa ser de 6, mas com certeza não era de 10, tá? Mas, por exemplo, Tabajara Clássico, se vocês olharem no vídeo, e vocês operarem exatamente como está lá, quando tiver tudo verde, ou seja, a de 10 ou a de 8, a de 20 e o high-low verde nos 5 e verde nos 15, a hora assim que os 6 sinais ao simultaneamente ficarem verdes, pô, é muito difícil dar stop. Mas isso acontece uma vez por dia, às vezes no final do dia, como foi o próprio exemplo que eu utilizei no dia que eu criei o Tabajara, tá? Bom, continuando então com os indicadores de stop. High-low então é meu preferido, acho mais legal e eu acho que conceitualmente faz mais sentido para mim também, tá? Bom, tem um outro que é muito parecido com o high-low, que é o stop ATR, né? Baseado também no ATR do Wider também, né? Foi o Wider que fez? Acho que foi. Acho que foi o Ellis Wider também que fez o ATR. Foi ele sim. O mesmo que fez o high-low fez o ATR e criou o stop ATR. A diferença dele, ele é visualmente parecido com o high-low, mas escadinhas, mas você vê que às vezes ele tem vários degrauzinhos subindo, os degraus às vezes sobem mais rápido de um cano para o outro, e às vezes eles ficam instáveis um tempão, né? Por que isso? Né? Porque a fórmula dele é diferente, não é simplesmente uma média de máximas e uma média de mínima, como o high-low. Né? Ele faz um cálculo, né, entre três preços, entre três condições. Né? Valor máximo atual menos valor mínimo atual, o valor absoluto da operação máximo atual menos fechamento anterior e valor absoluto da CID de operação mínimo atual menos fechamento anterior, para poder fazer esse cálculo do stop ATR. Por que ele faz isso? Justamente para evitar stops, né, desnecessários. Qual é a vantagem dele por high-low? Se eu estivesse escolhendo uma ordem, eu preferia high-low, stop ATR e, em último caso, SAR parabólico. Qual a diferença dele por high-low? Se a tendência for realmente boa, né, e tiver só uma volatilidade de repente, ele não te estopa. Por outro lado, se a tendência realmente virar, o teu stop vai ser mais caro do que se fosse pelo high-low. O teu stop vai ser mais caro. Então, qual que é melhor? Putz, não tem o melhor, é o gosto do freguês. É o emocional, é o capital, é uma série de coisas. Não tem como dizer qual que é melhor. Não existe isso na análise técnica, qual que é melhor. A diferença é a capacidade, né, a disciplina de cada operador de saber usar as suas ferramentas. Né? Não adianta você achar que o stop ATR faz mais sentido e na hora H você não tem a disciplina de esperar por ele, o acionamento dele para sair da operação. Tá? São 10 períodos o high-low, Thiago? Ou a média? High-low também é 10? Porque eu botei a média de 10, pode ser que eu tenha botado o high-low de 10. Né? Quem quiser assistir, o vídeo se chama Passo a Passo para um Resultado Efetivo. Então, o pessoal que acabou de checar, o high-low lá está 10. Mas isso foi quando eu criei, então acabei e eu fiz de madrugada o vídeo explicando o Tabajara e no dia seguinte acabei usando isso. Mas eu, como eu não opero com média de 10 nem high-low de 10, eu acabei depois já trocando, substituindo para 8. Mas o vídeo original, né, foi feito assim. Bom, vamos lá. Vamos voltar para o gráfico agora e comparar então o stop ATR com o high-low. Perdão, engasguei. Pronto, tá aqui. Olha o stop ATR. Vou mudar as cores aqui para a gente conseguir ver mais claramente, tá? Em vez de verde, vou botar azul marinho. Em vez de vermelho, vou botar fúcsia. Tá? O marrom. Não, fúcsia. Porque às vezes fúcsia. Cadê o marrom? Marrom. Tá? Aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu ver se eu localizo algumas situações que. Olha aqui, olha aqui. Aqui, por exemplo, olha só. Aqui deu venda,
tá? Aqui deu venda pelo high-low, tá? O stop ATR estava comprado, ficou comprado até aqui e aqui deu venda. Ou seja, demorou um pouco mais, tá? Demorou um pouco mais para... Peraí, estava comprado aqui, né? E foi da venda só aqui. O high-low trocou de posição várias vezes. Aqui pro outro lado, olha só. Aqui, esse aqui tá uma puta consolidação, não sei, acho que não foi nem um bom exemplo aqui para mostrar quem funciona melhor. Eu acho que ficou legal o exemplo, esse exemplo seguinte, ó. Aqui deu venda quando perdeu o suporte. Vamos fazer a venda pela análise técnica clássica, né? Perdeu o suporte, deu venda. Tá ok? Deixa eu ver até se o Tabajara acendeu aqui, vamos ver. Opa, ó. Ué, por que mudou o gráfico? Ah, por conta da... Pronto, agora sim. Ó, o Tabajara até autorizou venda aqui, perdeu o fundo, estava aceso, beleza. Tá? Vamos voltar lá para o high-low. Então aqui deu venda. Vamos supor que você vendeu aqui. Vendeu aqui nesse ponto. Ó, aqui você saiu. Aqui você saiu da venda pelo high-low. Pelo stop ATR, pelo stop ATR você sairia só aqui, ó. Então o high-low te tirou com mais ganho. Deixa eu ver um caso contrário. Te devolveu mais, você devolveu mais, o high-low saiu antes. Deixa eu ver um caso, ó, aqui por exemplo. Aqui você deu compra. Legal? Rompeu o pivô de alta, ó. Então você entrou aqui, compra. Ó, você saiu aqui pelo high-low. Você saiu aqui pelo high-low com loss. E stop ATR, ó, você foi sair só aqui. Então aqui o stop ATR foi melhor para você. Aqui o stop ATR foi pior. Beleza? E aí, qual que é melhor? O que for melhor operado por você. Não tem melhor ou pior. Beleza? Ó, pegamos dois exemplos aqui opostos. Um, o high-low te atrapalhou. Outro, o high-low te preservou teu ganho. E o stop ATR te fez devolver mais da operação. Né? Levando em consideração que as entradas são técnicas, não são nem pelo high-low nem pelo stop ATR. Beleza? Exatamente, Marcelo. Você não precisa ter uma caixa de ferramentas gigantesca, né, cara? Você com um canivetezinho suíço, não precisa nem ser aqueles grossos que tem 200 coisas, não. Aqueles menorzinhos que a gente carrega no bolso, que não precisa ter aquelas pochetezinhas de couro que o canivete fica guardado, não. Aqueles menorzinhos que a gente bota no bolso. Às vezes até aquele pequenininho que a gente pendura no nosso chaveiro, né? Aquele que é do tamanho do dedo mindinho, que é bonitinho, da Victorinox, né? Que tem só a lixa de unha e que também serve de chave de fenda e a lâmina e o palito de dente já é suficiente, né? Então tá aqui, ó, o high-low e o stop ATR para vocês e além do SAR parabólico. Vamos botar o SAR parabólico aqui só para não perder a viagem? Já estamos aqui mesmo, né? E aí a gente vai para manejo de risco. SAR parabólico, cadê? SAR parabólico. Inserir. Vamos lá, deixa eu mudar aqui a cor dele, ó. Opa, deixa eu botar uma cor aqui mais gritante. Ó, e o SAR parabólico, ele tem um ajuste, que isso aí você pode parametrizar também. Cadê? Cadê? Ixi, onde eu... Propriedade do SAR parabólico. Onde você pode botar o fator de aceleração que vai fazer ele se aproximar mais ou menos dos canos conforme vai evoluindo. Tá, ok? Você ajusta por aqui. Então tá aqui, ó. Vamos ver o SAR parabólico em relação aos dois outros indicadores. Ó. A hora que cada um virou.
Aqui mais ou menos ele protegeu a tua operação. Ó, aqui ele deu mais gain do que o high-low, ó. Ele só foi tirar da operação aqui, ó. Você só foi sair daquela venda aqui, tá? Ele deu uma venda por aqui. Ele deu uma venda por aqui. Mas a gente não vai vender por ele, vamos vender pelo técnico. Então, beleza, vendemos aqui. Fomos sair só aqui, foi melhor. Deixa eu ver aqui, você comprou aqui, ó. E ele foi te tirar no mesmo lugar do high-low. Aqui saiu junto com o high-low. Com o high-low não. Com stop ATR com o high-low, né? Na verdade o high-low não, o high-low saiu aqui antes. Aqui é outro high-low que também foi sair junto. Mas na verdade se você estava sendo high-low, você saiu no primeiro sinal aqui. Não chegou a pegar esse movimento. Então aqui ele saiu junto com o stop ATR. Ó. Aqui, por exemplo, o high-low você saiu aqui. No parabólico você saiu junto com no parabólico você saiu aqui. No stop ATR você saiu aqui. Então o star parabólico foi um pouquinho melhor. Mas o high-low foi o que teve melhor performance. Beleza? Stop ATR. Ele tem a quantidade de períodos aqui. Mas ele vai pegar, quer ver? O valor máximo. Ó. Opa, peguei o high-low de novo. Pera aí. Pega aqui stop ATR. Tá? 20 períodos stop ATR com desvio de 2, desvio padrão de 2, tá ok? Mas ele leva em conta esse cálculo aqui. Além dessa parametrização, ele leva em conta esse cálculo aqui. É um montante, né, dos preços, no caso 20 períodos, né, sendo o maior número entre as três condições abaixo, valor máximo menos valor mínimo atual, valor absoluto do máximo menos fechamento, valor absoluto do mínimo atual menos o fechamento. Tá ok? Então ele vai pegar essas três situações em cima de 20 períodos. Ok? Você pode também mexer nisso, né? Igual o high-low, você pode ir lá reduzir, botar em 10 talvez. Talvez você encontre um meio termo aí que o stop ATR passa a ser melhor do que o high-low, né? De repente um stop ATR de 8, vamos ver até tirar essa dúvida. Mudou muito pouco. Mudou muito pouco. Mas ó, ele te deixou, bom, acabou saindo pior também aqui nesse caso. Deixa eu ver nesse caso aqui. Nesse caso você ficou também comprado do mesmo jeito, saiu no mesmo lugar de antes. E aí a questão de fazer backtest, de fazer teste, né? Mas sem nenhuma ilusão de que vai tentar achar o santo grau com isso. É adaptar a sua realidade, ao seu time frame, tá ok? De repente, time frames maiores é legal ser mais curto, time frames menores ser mais longo, né? Por exemplo, gráfico de 2 minutos, botar um high-low mais longo. Gráfico de 15 minutos, pô, estamos falando da mínima e da máxima de 15 minutos, né? Acho que dá para botar um de 3 períodos, talvez. Ok? Acho que quanto maior o time frame, mais justinho tem que ser para o stop não ficar grande demais, né? Muda, se mudar ali vai mudar, se diminuir o desvio vai mudar, vai ficar mais justo também. Ok? Bom, então, indicadores, gostaram dos indicadores de stop? Útil para quem está começando, para tirar esse peso, porque conforme eu estava falando, não sei se eu concluí, na hora que você está fazendo a tua análise, né, a análise técnica não é difícil, né, ainda mais se você estuda, etc, não é difícil. Então, de repente, você pode, daqui a um mês, 2 meses, já ser um puta analista, pelo esforço de estudar, etc. Mas e o lado emocional? O lado emocional é algo que demora para se trabalhar, demora para ter confiança, demora para ele ficar forte, né? E aí você faz a operação, você é um excelente analista,
faz a operação correta, análise e o estudo correto, entrou na operação, pronto, morre o analista e entra o trader emocional. E aí você não sabe mais aonde é o stop, não sabe levar a operação, não sabe segurar ela. E aí o que acontece? Faz errado, né? E como esse cara que me chamou no inbox e disse que acertava 85% e nunca fechava no positivo, você pode ser um excelente analista e não conseguir ganhar dinheiro. E aí o indicador de stop te tira essa pressão. Você só precisa ter disciplina de esperar, de sair por ele. Sair por ele. Claro, claro, claro. Tendo algumas regras, né? Só não conseguimos fazer regras para tudo, né? Tipo, não é totalmente scriptado a nossa entrada, né? Mas acho que as regras para saída tem que ser bem rigorosas. Agora, para entrada, eu ainda sou da linha de. Até fiz uma postagem agora sobre robôs, né? Que eu vi no timeline do Stormer, ele tava, e o texto tem um japonês falando que o robô só vê círculos, retângulos e retas, né? E a gente vê muito mais do que isso. A gente tem uma capacidade de abstração muito maior. Por isso que eu acho que um trader técnico bom, com aí um estágio avançado, ele é muito melhor que qualquer robô. Né? Porque sabe ficar de fora em situações ruins que o robô talvez não saiba e fica lá consumindo seu capital, girando, girando, né? Manda, Thiago. Pode perguntar, Thiago. Thiago Santos, né? Vamos dar um stop aqui, um pause aqui, a gravação para a gente ir para o próximo modo.